Então, galera, para entrar. Hoje nós vamos fazer uma live bem legal falando sobre sexualidade. O céu tá entrando. Oi, Oi, Rafa. Boa tarde. boa tarde. Você tá bem? Tô bem, e você? Tô bem também. Ah, que bom. Queria agradecer pelo convite, viu? É sempre bom estar fazendo essas lives, mostrando Com conteúdo e certeza. conhecimento para a galera que ainda não sabe muito a respeito. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço por ter aceitado. Deixa eu fazer uma introdução. Hoje Tá. a gente vai falar sobre intersexualidade. Na verdade, a Cel vai falar, eu vou ser mais a aluna. Vou aprender bastante também. E foi um tema que, vendo as suas postagens, né, vendo as suas reflexões no seu Instagram, me chamou muita atenção, que é algo que eu desconheço bastante. E eu acho que que isso é comum para muitas pessoas, que é essa falta de informação acerca do que é a intersexualidade e dos Hum. debates que giram em torno desse tema. Então, eu pensei em te chamar justamente para que eu e que todo mundo que esteja nessa live, que a gente aprenda um pouco mais sobre isso. Eu acho que se cada pessoa se esforçar e aprender um pouquinho mais, a gente consegue fazer aos poucos uma diferença, né? Ah, sem Na dúvida. sociedade. De pouquinho em pouquinho Uhum. a gente vai. Então, para quem está entrando, a Cel, ela é estudante de jornalismo, né? É lésbica, intersexo, e aí no Instagram dela ela fala bastante sobre esse tema, e faz uns vídeos e umas reflexões bem interessantes, é bem legal. Eu conheci a Cel no projeto, né, do Por Elas, que a gente fez as fotos. Uhum. A Cel tem um Instagram bem legal de fotos de no artístico, de libertação do corpo, isso tudo é muito legal, e aí a gente se conheceu lá. E é isso, para quem está chegando pelo Instagram da Cel que não me conhece, eu sou Rafaela, eu estou terminando o curso de Ciências Biológicas agora, e aí aqui no meu Instagram eu falo sobre biologia geral, e aí eu procuro, né, sempre convidar pessoas para fazer lives com temas interessantes, inclusive esse tema da intersexualidade, que é um tema que gira em torno do aspecto social e também do aspecto biológico, por isso que a gente pensou nesse nome, né, de ser uma questão sociobiológica. Não é Exato. nem somente social, mas também não somente biológica, então gira em torno desses dois parâmetros, né? E Isso. aí, para começar, Céu, você quer falar alguma coisa antes da gente entrar no tema de fato? Não, acho que foi legal essa introduçãozinha. Acho que a gente já pode começar. Tá certo. É, quem for entrando vai pegando. Isso, podem ir perguntando também, né? Tirando as Uhum. dúvidas, essa interação é importante. Isso. Em primeiro lugar, Cel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a intersexualidade, como é que a gente define, se é que dá para definir, né, com todas as letras, o que é que a gente entende sobre intersexualidade hoje em dia. Então, intersexo é qualquer indivíduo que nasça com características tanto do sexo biológico masculino quanto do sexo biológico feminino. E essas características elas podem estar subdivididas na área genética cromossômica ou na parte externa nos órgãos genitais, externos e internos. E aí tem pessoas que nascem, é o que chamavam de antigamente, né? O famoso hermafrodita. Essa palavra a gente não Uhum. utiliza mais, hoje em dia a gente utiliza o intersexo. Em muitos casos pode acontecer de você ser geneticamente XX ou XY e a sua genitália ser do sexo biológico oposto. E aí essas pessoas são caracterizadas como intersexo. Aqui no Brasil, lamentavelmente, as pessoas intersexo são submetidas a cirurgias mutiladoras para serem enquadradas tanto ou no sexo biológico feminino ou masculino. O intersexo aqui ainda sofre uma perseguição e uma invisibilidade muito grande. É complicado. Eu estava lendo algumas coisas para não vir aqui totalmente leiga. E aí eu vi uma pesquisadora que ela falava, ela relacionava o sexo, né, a questão do sexo biológico, como um espectro de cores. E aí ela dizia que hoje na sociedade a gente só enxerga, na maioria dos casos, o sexo masculino e o sexo feminino,
Só que assim como nas cores, a gente tem várias tonalidades de Uhum. vários tons, várias cores com vários tons, ela diz que ela enxerga essa questão sexual dessa forma. Você concorda, Cel, que existem vários, eu não diria padrões, né, mas vários aspectos dentro dessa questão do sexo biológico, e infelizmente a gente tende a dividir somente em sexo biológico E não é? feminino e sexo biológico masculino. Exato, né? E a gente tem que ter consciência, assim, é porque a gente não é ensinado desde criança. Nos livros infantis a gente aprende sobre biologia, sexo biológico, que é que existe? Sexo biológico fêmea e macho. Mas aí a gente tem que entender que entre esses dois existe o intersexo. Então, como sexo biológico, existem esses três. Eu ainda não sei se existem alguns outros, como ela estava falando aí nesse texto, mas pelo que eu estudo, é exatamente isso. Existe o fêmea, o intersexo e o macho. Mas, lamentavelmente, a gente passa por essa invisibilidade, desde os livros até o próprio conhecimento mesmo. Recentemente, eu fiquei sabendo que nos livros infantis didáticos, agora já de São Paulo, está sendo distribuído nas escolas, já está vindo o intersexo atribuído ao sexo biológico também. Então, acredito que isso já é um avanço muito grande. Sim, com certeza. E, na verdade, essa questão que você falou da questão dos cromossomos, né, da questão do intersexo geneticamente falando, é bem curioso porque a biologia ela entra muito nessa relação e eu acho que nesse ponto específico a biologia pode atuar combatendo essas questões de preconceito, essa questão de trazer um pouco mais de informação sobre o Uhum, intersexo, porque se a gente tem conhecimento que em alguns casos, né, acaba sendo um parâmetro genético, a gente tem como falar sobre aquilo, a gente tem como ensinar sobre aquilo. Então, eu acho que exato. a biologia pode atuar nesse sentido, né? Eu já estou me incluindo como bióloga, Não, é, a sem gente dúvida, né? a gente tem que conhecer sobre isso também e falar. E como professores também, eu acho importante que a gente leve isso para a sala de aula, porque antigamente eu acho que a gente ficava mais naquela restrição de só falar o que está no livro didático. Eu acho que hoje em dia a gente Exato. consegue ter uma liberdade maior para conversar sobre outras coisas que vão além do livro didático. E a biologia, ela entra em muitos aspectos sociais, e esse é um deles, né? Uhum. Sobre a questão da genitália ambígua, ela tem também vários parâmetros diferentes, né? Não é somente um tipo de Não, genitália que acontece. ela se divide em 5 tipos, né? Antes eu queria só falar que dentro do intersexo existe mais de 43 tipos de variações, tá? Cromossômicas, que se dividem em vários aspectos. E essas 43 categorias, elas ainda se subdividem em algumas outras. Então é muito amplo a existência mesmo, assim, das pessoas intersexo, dos tipos de intersexo, né? E sobre essa variação genital, ela se divide em 5 níveis que se chama Prada, que foi a pessoa que algumas décadas atrás começou esse estudo e aí descobriu que existia 5 níveis. Esses 5 níveis vão desde uma genitália típica sem alteração, até uma genitália completamente, digamos, formada para o sexo biológico masculino. Isso em em bebês que nascem geneticamente meninas, né? XX. E aí, essa variação às vezes, se for o número 1, mais ou menos, às vezes os médicos preferem não fazer intervenção, só com medicação. Aí, quando passa do 2, 3, 4 e 5, os médicos, lamentavelmente, fazem essas cirurgias de resignação sexual para informar que, pela criança ser geneticamente XX, elas poderem ser enquadradas como meninas, né, na sociedade. Entendi. Então, existem vários parâmetros, né? E essa decisão da cirurgia, digamos assim, ela é feita com acordo, claro, com o consentimento da família, né? Dos pais. O que é que acontece, né? Logo quando o bebê nasce, normalmente, um exemplo, se durante toda a gestação, nas ultrassons apareceu que era menina. Aí, na hora, nasce um bebê e aí os médicos chegam para os pais e dizem, olha, nasceu um bebê e a gente não sabe o sexo definitivo ainda porque está ambíguo a genitália.
Aí vão fazer alguns exames, como cariotipo, entre outros exames, às vezes hormonais, para saber se tem alguma deficiência em alguma enzima. E aí, comprovando que a criança é geneticamente XX, em vez deles respeitarem o corpo, esperar a criança crescer para decidir sobre a sua genitália, até porque a genitália, a genitália típica, que é a genitália ambígua, ela nasce totalmente adaptada. A criança consegue fazer xixi normal, não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema, não. Então, daria muito bem para a criança crescer com essa genitália atípica e viver a vida dela normalmente. Mas o que é que acontece? Aí, após ter esses laudos médicos, simplesmente os médicos chegam para os pais e dizem: olha, sua criança é uma menina mesmo, e aí a gente tem que fazer a cirurgia de resignação sexual, só que eles não falam resignação, né? Eles falam que é uma cirurgia para ajeitar, normalizar. Porque eles tratam a genitália ambígua como algo anormalizada, como algo aberração, como algo inaceitável. E aí, eles chegam para os pais, aí eles são tão fobados que eles ficam, em cada consulta com o pediatra, alguma coisa, eles estão sempre perguntando: e aí, já marcou a cirurgia? Já marcou a cirurgia com o gineco? Já marcou? E aí, essas cirurgias têm um prazo para serem feitas de até 3 anos, que é o que eles dizem que a criança ela vai até essa fase de idade, que é a fase que começa ainda aquela. Não tem começado ainda, digamos, que o conhecimento do corpo. E aí, essas cirurgias são realizadas, né? Só que essas cirurgias, elas são irreversíveis. Elas não tem como futuramente você simplesmente querer o seu órgão genital de novo, porque não. É feita uma mutilação genital, na qual eles pegam o clitóris que está aumentado da criança e simplesmente mutilam no que eles chamam de diminuição. Infelizmente, o que acontece hoje no Brasil, né? Hoje no Brasil, anualmente, só nos hospitais das clínicas, tirando os outros hospitais, são mutiladas 2.500 crianças por ano. É muita Nossa, criança, é muita coisa, é muita perversidade, né? é verdade. E aí passa por uma questão também que não respeita em nenhum momento a escolha da criança, né? Que Exato. possivelmente, quando ela, sei lá, se tornasse adolescente, adulta, talvez ela nem quisesse fazer aquela cirurgia, ou talvez ela quisesse fazer de outra forma também a cirurgia. Então, É isso, bem isso é bem complexo, né? complicado. Porque eles falam assim, eles dizem que essa cirurgia tem que ser feita na infância para que a criança ela cresça sem traumas. Porque não vai lembrar da cirurgia, mas é que está o questionamento. Quando a criança e você chega na fase da adolescência, que você começa a ter conhecimento sobre o seu próprio corpo, sobre as descobertas, sobre o que a gente vê na escola, sobre o que a gente vê na internet, e aí por si vai, o que é que acontece? Esses traumas, eles estão extremamente interligados a esse crescimento da mutilação, sabe? Da criança crescer mutilada. Por que que acontece? A criança ela vai passar a se olhar, vai ver que realmente a sua genitália não está aparentemente semelhante com o que dizem aí que ser uma genitália normal, né? Que foi como na outra live a Ju falou, para existir a palavra normal teve que existir o anormal. Para existir o anormal, teve que existir o normal. Então, a gente tem muitos Uhum. de estar jogando um parâmetro em tudo e normalizando tudo. E aí, o que é que acontece? Quando a criança ela vai, esse pré-adolescente vai crescendo, vai olhando e observando que o seu corpo tem alguma coisa diferente, foi mutilado, N problemas psicológicos começam a aparecer. Depressão, ansiedade, pânico. É comum, é muito comum você ver em todos os pacientes que foram mutilados esse tipo de comportamento. Um comportamento suicida. O índice de suicídio entre intersexuais que foram mutilados é muito alto. Mas ninguém fala sobre esses dados, ninguém fala sobre nada disso, né? Até porque os intersexos para a sociedade, para o mundo, não existem. E aí, é muita coisa, sabe? Além de a parte, vamos falar a parte biológica, que é agora atrapalhada, digamos assim. A parte biológica é a perca de sensibilidade, porque você mexeu num órgão que tem 8.000 terminações e você simplesmente passa a tesoura ali na glande, né? Hoje em dia eles fazem uma redução da glande e colam um pedacinho dela ali na vulva. Antigamente eles mutilavam tudo. E aí eu fico pensando, como é que uma pessoa vai crescer sem traumas se ela não tem nem prazer? Porque o índice também de mulheres, de pessoas intersexo que são anorgásmicas é muito grande. Pessoas que realmente não conseguem ter prazer, não conseguem ter orgasmo, não conseguem sentir sensibilidade, porque foi mutilado. Outro quesito biológico também que atrapalha a questão da cirurgia é a questão de, às vezes, tem muita criança que desenvolve, como é que se chama? Infecção urinária, porque foi feito, às vezes,
dependendo da genitália ambígua, às vezes a uretra ela desemboca na cabecinha do clitóris, sabe? Como um pênis mesmo. E aí, nessas cirurgias, eles fazem uma redução dessa uretra, ou seja, eles diminuem. Então, você imagina o processo que é você mexer numa uretra. Então, tem crianças que passam a vida toda tendo infecção urinária, isso aí é um transtorno. Além de você também ter estenose, desenvolver estenose, porque eles fazem, às vezes, uma neovagina na criança. E aí, assim, perca de prazer, perca de sensibilidade, baixa autoestima, problemas psicológicos em gerais. Então, assim, é muito complexo, sabe? É algo tão desnecessário que eu não sei realmente o porquê que fazem, sabe? Se existe tanto sofrimento ao redor. Sim, é. E é bizarro para mim, assim, que isso seja tão naturalizado, né, Céu? Que seja algo tão tranquilo que o médico, enfim, o que seja, a pessoa da área de saúde, o cirurgião que vai fazer, enfim, chega numa boa e oferece isso como uma possibilidade, como se fosse algo assim, né, muito tranquilo e como se fosse algo realmente necessário, como se fosse uma doença. Então você precisa tirar aquilo dali, você precisa reverter aquela situação. Exatamente, mas porque é exatamente isso, né? Eles não existe. É como se a intersexualidade dentro da medicina ela fosse realmente visibilizada. Então, para isso, só existe dentro da medicina o fêmea e o macho. Então, é necessário enquadrar essas crianças na força, né? Mesmo sem elas saberem a identidade de gênero que será desenvolvida ao longo da vida dessa criança, eles escolherem a identidade que eles querem ali enquadrar as crianças junto com a família. Porque o que é que acontece? Quando você engravida, você cria muita expectativa. Esse é o mal da humanidade. A gente não espera que o bebê venha apenas saudável, né? E bem. Não, a gente cria Uhum. expectativa sobre sexo, sobre gênero. A gente quer criar um bebê à forma que a gente quer pensar. E aí se gera toda uma expectativa em torno desses pais. Quando uma criança nasce e aí o médico simplesmente chega, ó, não é uma menina. Ou então a gente não tem certeza que é uma menina. Pronto, se gera vários outros transtornos. Porque não existe apoio psicológico. Porque se existisse um apoio psicológico dizendo assim, olha, vocês serão encaminhados, a sua criança é uma criança intersexo, e agora vocês vão ser encaminhados para um setor que vai cuidar de vocês, questão de assistência social, psicólogo, médicos capacitados, não existiria problemas com isso, né? Porque os pais estariam 100% apoiados. Mas aí o que é que acontece? Não existe esse apoio. O único apoio que existe é o inverso, né? Na qual eles dizem que tá desesperada, a criança precisa ser consertada, é como eles tratam as crianças intersexo. E aí os pais ficam nessa ansiedade do quanto antes você fazer essa cirurgia, melhor para eles. Se vai trazer alguma coisa prejudicial para a criança, eles não querem saber. Eles querem saber que a criança vai estar com uma vulva como eles sempre quiseram. Só que lembrando que as cirurgias não vão fazer a genitália da criança intersexo que foi diagnosticada com XX se assemelhar a uma genitália atípica. Não tem como, porque você nasceu com a genitália atípica. Então você cria uma expectativa em torno de algo que não vai acontecer. Então é muito melhor você permitir que a genitália da sua criança cresça como ela é, como ela nasceu, tá? Do que você tentar operar e mutilar essa criança. Até porque existem vários relatos de pessoas que não foram operadas e têm uma vida sexual saudável. Fala só mais um pouquinho sobre essa cirurgia, Rafa. É que essas cirurgias elas são feitas exclusivamente para a criança ter relação sexual. Então você vê como a nossa sociedade gira em torno de uma endossexualidade heteronormativa. Eu vou Sim. operar uma criança para que ela tenha relação sexual com homens, com penetração. É exatamente assim, com penetração. Então, assim, como é que eu vou saber que aquela criança no futuro vai querer ter relação sexual com homem ou com penetração? Conheço várias pessoas que não são intersexo e não gostam de penetração. E aí? Tá? Então, assim, não só o preconceito dos intersexos, dentro tem o machismo, o sexismo, sabe? Tem toda essa intersexualidade formada ali, querendo ser realmente impregnada à força em cima dessas crianças. É. E aí tem essa questão que você falou de que se essa genitália ela fosse mantida como ela nasceu, a questão do prazer, a questão da sexualidade seria desenvolvida muito melhor, né? Seria muito Então faz melhor, né? um. Sem muitos problemas, sem problemas psicológicos, porque a criança podia crescer Uhum. simplesmente, chegar numa fase da pré-adolescência e dizer assim, olha, eu quero operar porque a minha identidade de gênero já está se formando e eu me identifico, por exemplo, como menina ou como menino. Porque o que é que acontece? Existe uma grande, se não me engano, são 30%
das pessoas intersexo XX, elas se identificam como homens trans. E aí, como é que fica? Você faz a mutilação no corpo, lá no futuro aquela pessoa que é ser um homem trans não vai ter clitóris mais, porque ele foi mutilado. E como é que fica a situação? Né? Entre outras situações também, de você crescer e você querer a sua cirurgia, você querer ser o seu corpo como ele era, e aí as cirurgias não tem como, levaram isso, né? E não tem como consertar. É bem complexo, sabe? Mas, infelizmente, eu acredito que ainda é um caminho que a gente vai caminhar bastante, até conscientizar essas famílias e podermos, sabe, ter outra visão de tudo. Rafa, deixa eu Sim, só sim. acender a luz aqui, que eu tô achando bem escuro aqui o quarto. Peraí. Tá, tranquilo. Pronto, voltei. Inclusive, Céu, eu até vi que eu assisti um documentário uma vez, bem forte, assim, sobre mutilação genital, mas era de meninas lá de uma região da África, né? E que eles tinham esse costume de mutilar o clitóris, porque entendia que aquela questão de que a mulher não pode ter prazer, enfim. E É porque é uma aí, sociedade falocêntrica, né? Que gira em torno do sim, pênis, apenas do prazer do pênis, né? sim, com certeza. E aí, isso que você fala me lembra muito essa relação, que é também uma relação, é também uma questão cultural, né? É uma questão de cultura, assim como é a mutilação genital dos intersexos, é uma questão cultural, uma questão de, sei lá, de preconceito mesmo, assim, de só entender o feminino e o masculino, e não existe nada entre isso e nada além disso. É, e assim, lá nesse documentário que eu vi, era a própria família da criança que existia uma pessoa específica, né, que fazia essa cirurgia, só que não era bem uma cirurgia, era né, uma mutilação mesmo, porque não existia esse Sim, acompanhamento no médico, cru, é enfim, bem grotesco mesmo. no cru. Então, são coisas que a gente pode comparar, que claro que são diferentes em vários aspectos, mas existe essa questão da mutilação e de outras pessoas que se dizem no caso, os pais, né, a família, que acha que pode interferir na genitália de uma pessoa que, pela A idade, não vida. tem condição ainda de falar, de dizer o que quer, ainda não conhece o seu próprio corpo. Então, é uma interferência enorme Vida. na vida de outra pessoa. O gato. Quer participar? É exatamente isso, né? Que a gente luta, né? A vida toda. Que os corpos intersexo, as crianças precisam crescer para poder decidir sobre os seus próprios corpos. Pai, mãe, não é dono da criança. Vocês têm um único. A única coisa que vocês têm na vida é amar e cuidar. Só, tá? A medicina também não tem direito sobre o corpo de ninguém. Mas, infelizmente, ainda não existe nenhuma lei aqui no Brasil que proíba esse tipo de cirurgia. Países como Malta, entre alguns países já da Europa, essas cirurgias já foram banidas. Hoje, o médico que fizer esse tipo de cirurgia, ele tem o seu CRM cassado e ele pode ser preso, tá? Mas aqui no Brasil, como tudo se gira em torno de dinheiro, de política, outra coisa também é que essas cirurgias geram rios de dinheiro, né? Cada médico que faz, são duas cirurgias, ó, só no HC, no Hospital das Clínicas, são duas cirurgias por semana. Então, cada cirurgia dessa é muito dinheiro que cada equipe médica ganha. Então, assim, é algo que para eles, bom, não é meu corpo, não é genitália, minha genitália, então vamos fazer adoidado, porque é algo que está gerando muita grana aqui, sabe? Então, é exatamente isso. Além da perversidade, porque para mim isso é uma atrocidade, é perversidade de verdade, existe esse conceito preconceituoso, machista, político, financeiro, é muita coisa, sabe, que gira em torno dos intersexos. E aí eu queria, essa semana eu estava fazendo uma análise, que eu queria até comentar aqui, que é o seguinte, hoje nos hospitais, eles fazem campanhas de apoio a pessoas transexuais, né? Até uns anos atrás, ser transexual também era algo que era relacionado à patologia, né? Ou seja, doença, né? Tanto que era transexualismo. Ai, meu Deus, o gato não quer deixar eu fazer essa live, peraí. Era considerado transexualismo. Depois, hoje em dia, parou isso. Igual ao homossexualismo também era considerado doença, né? Uhum. A homossexualidade. E aí, o que acontece? Os hospitais hoje em dia fazem campanhas de apoio, fazem tratamento. Hoje em dia tem operação de mudança de sexo gratuito já nos hospitais públicos. Mas aí, o que acontece? Eles fazem todo esse apoio bacana, massa para as pessoas trans, que eu acho isso incrível. Hoje em dia, ainda bem que a gente chegou nesse nível.
Mas para as pessoas intersexo não existe esse apoio, entendeu? Para as pessoas intersexo, elas ainda são invisibilizadas e vistas como anormais, como aberrações. E aí é algo que eu não entendo, né? Porque se você, eu acho que está todo mundo no mesmo âmbito de categoria de respeito de todo mundo, independente de ser intersexo, trans, cis. E aí não existe essa igualdade, sabe? Tipo, as pessoas de intersexo, quando chegam nos hospitais, elas são banalizadas, elas são. Eu já ouvi mesmo de uma colega que ela se identifica como mulher, e aí a médica simplesmente chegou para ela e disse: Olha, você é XY, você tem que tomar hormônio para virar homem. Foi isso. Então, assim, você vê que, tipo, é um falso respeito, até mesmo pelas pessoas trans, entendeu? Não existe. Para mim, eu acho Sim, uma falsidade muito grande a medicina. Eu acho que, na verdade, a medicina odeia qualquer coisa que fuja da questão falocêntrica, macho ou fêmea mesmo. E aí, é exatamente isso que existe dentro dos hospitais. É uma máfia, é uma coisa muito, muito terror. É horrível mesmo em relação aos corpos intersexos, sabe? sim, eu entendo. E você acha, Céu, que então a gente ainda tem passos muito lentos, né, pela frente ainda para poder mudar essa situação? Ah, eu não tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que no Brasil mesmo, só daqui a poucos anos, que a gente, um pouco ou muitos anos, a gente ainda vai ver melhorias, sabe? Eu sei que já tem projeto Uhum. aí sendo tramitado para a gente conseguir barrar essas cirurgias. Eu espero que agora, após a pandemia, as coisas se regularizem mais, a gente consiga levar isso à frente e fazer realmente. Mas eu acredito que ainda vai demorar um pouquinho, porque infelizmente, é como eu falei, é muita coisa envolvida de benefício financeiro. Como tudo aqui no Brasil se gira em torno disso, vão sempre estar dificultando, sabe? Esse benefício para as próprias crianças. Entendi. Tem uma associação, não é, Céu? Você fala um Tem a pouquinho? Abraí. Isso, a Abraí é a Associação Brasileira Intersexo. É uma associação que nasceu há alguns anos e ela traz o acolhimento a famílias e a pessoas intersexo. Existe grupo de apoios. Tem um trabalho muito bonito que eu quero divulgar também, que é na Unicesf, fica em São Paulo. O trabalho da Unicesf é dedicado e respeitoso, é diferente de todos os outros hospitais. As crianças intersexo, quando chegam lá com seus pais, elas são respeitadas, elas têm vão para apoio, sabe? Tem apoio psicológico lá, bondade para os pais, para todo mundo. As cirurgias não são realizadas, apenas se realmente o pai ou a mãe quiser a força, mas normalmente é tão legal o trabalho que a galera faz lá que os pais realmente acabam desistindo de tentar essas cirurgias. Ah, que Deixa eu bom. botar esse Então gato já aqui para fora, porque ele não vai deixar a gente terminar tá essa bom. live. Pronto, voltei. Então, eu fico feliz, né, que já existem essas iniciativas, essas associações e grupos de apoio que, Sim, que estão trabalhando com uma visão diferente, com uma visão mais humana também da situação, né? Porque me parece, assim, que em alguns aspectos falta um pouco de humanidade, de você olhar para a pessoa, porque o que é que a gente fala tanto sobre ser humano, né? Ah, somos uhum. seres humanos e a gente se coloca tão no topo dos outros animais, e aí vem a questão de que ser humano, a gente deveria ter essa questão desse olhar de empatia com outro ser humano, que é o que a gente chama de humanidade, né? Uma pessoa que tem humanidade. E aí me parece que nesse aspecto escapa essa humanidade, ela fica excluída, porque você, né, você chegar ao ponto de fazer uma cirurgia desse aspecto em uma criança, né, em um bebê, porque se você falou que é até 3 anos, então são nenéns, né, ainda, Isso. é muito sério. Céu, Muito você sério, né? Até tem. porque essas crianças são submetidas à anestesia geral. Então, assim, é tanto risco que corre, tanto malefício, sabe? Não existe nenhum benefício que, tipo, eu realmente não entendo porque que as cirurgias são feitas. É uma sexualidade muito louca que a gente vive, sabe? Uma heteronormatividade. Sim, com certeza. É claro que você deve ter inúmeras situações, né, de preconceito, de coisas que você deve ter vivido aí durante o seu percurso como pessoa intersexo.
Como é que foi para você, assim, entender o que era ser uma pessoa intersexo, entender, né, o que aqui se passava com você, com sua questão psicológica também, que você enfatizou bastante. Como é que foi para você, assim? Então, eu vim descobrir o termo intersexo existia para determinar variações genéticas como a minha há pouco mais ou menos uns 3 anos. De tanto pesquisar mesmo na internet, eu fui tendo conhecimento, conhecendo até mesmo outras pessoas. Mas o termo intersexo, para quem nasce com a minha variação, que se chama hipoplasia adrenal congênita, ele não é usado. A medicina não quer informar que nós intersexo, porque nascemos XX, porque temos útero e ovário. Para a medicina, a gente não é intersexo. Intersexo para ser tem que ter outro tipo de variações. Mas somos porque nascemos com genitália ambígua. Então, genital ambíguo torna a criança assim, intersexo. E aí, eu cresci, né, sem saber direito que eu tinha, vim descobrir pela boca de médicos que nunca são gentis. E aí, eu acho que meu maior preconceito mesmo é a sonho de lidar com a questão médica, de conhecimento, com a questão da minha família, a questão da aceitação, que é difícil porque você nunca entende o que aconteceu direito com você, porque família esconde, médico esconde, ninguém quer nunca lhe contar o que aconteceu direito. Então, eu acho que os problemas hoje das pessoas intersexo está em torno de problemas psicológicos que foram se gerando por causa dessas coisas. Outra coisa também que acontece muito nessas intersexo e que para mim me trouxe muito trauma é a questão da exposição. As crianças intersexo, elas servem de estudo, de objeto de estudo para médico e para estudante de medicina. Às vezes você vai numa consulta periodicamente para saber como tá, e a pediatra toca no seu órgão genital sem o seu consentimento e vai mostrando para todos, abre uma aba assim com mais de 15 estudante de medicina e fica expondo o corpo daquela criança como se fosse um pedaço ali de nada, sabe? Então, isso traz muitos traumas. Eu já vi várias pessoas de intersexo relatando sobre isso e sempre acontece com o consentimento dos pais e de tudo, sabe? É como se a criança realmente intersexo não fosse nada. Não existe respeito, não existe nada em relação àquele corpo. E aí a gente é exposto o tempo todo. Não tem nenhuma aba assim, olha, eu posso mexer no seu corpo, ou isso realmente é errado, tá expondo aquela criança a isso, sabe? Mas, infelizmente, é algo que é isso que eu tô dizendo assim, enquanto forem cessadas, não tem como a gente parar com tudo isso, com todas essas atrocidades. Não tem como a gente simplesmente, sabe, dar, como é que eu posso falar? Um tratamento psicológico adequado para essas crianças enquanto estiver acontecendo, porque a gente trata uma coisa e outra coisa ali já é atingida. Então, para mim, acho que meus maiores traumas foram a questão do hospital, a questão da família, a questão da autoaceitação mesmo, que é algo difícil pela mutilação. Mas eu acredito que o aspecto assim muito de eu lidar com as pessoas para mim nunca foi nenhum problema, sabe? Ou de eu me relacionar com pessoas também nunca foi nenhum problema. Eu acho que a maior questão mesmo é a questão do olhar próprio, desses problemas psicológicos que são gerados, atrelados à mutilação. Entendi. Você tem pessoas conhecidas que a família não fez a cirurgia de mutilação? Conhecidas não, mas eu fazia parte de um grupo americano e também agora no grupo que eu faço parte aqui do Brasil, tem algumas pessoas que não foram operadas e eu já ouvi dizer que tem uma relação e uma vida sexual normalmente ativa. Porque a gente tem que entender que relação sexual não está atrelada à penetração, né? É algo que a gente tem que desmistificar isso. Eu acho que a vida toda Uhum. até alguém realmente entender. E aí essas pessoas têm, até porque a sua genitália está ali perfeita, com todos os nervos normais, sem estar cortado nenhum. Então eles sempre têm uma vida sexualmente normal. Até a parte Uhum. psicológica também provavelmente é normal, porque você não fica, né? Você não tem aquele trauma o tempo todo que fez a cirurgia. E talvez justamente por não ter tido essa mutilação, a criança ela passou a vida, né, a sua infância toda, a sua adolescência toda com a genitália que ela nasceu. Então, talvez esse descobrimento do corpo também tenha levado mais tempo para acontecer, e ela entender o que é, né, entender a sua própria genitália, como acontece com todo mundo. Mas no Uhum. caso dessa criança, ela entender que aquela é a genitália dela e criar uma identidade também com o seu próprio corpo, que deve ser um pouco diferente para a pessoa que fez a cirurgia, né? Que é entender que aquela genitália
que você apresenta ali é fruto de uma cirurgia de mutilação e que talvez se a criança crescesse, né, virasse adulta e tal, talvez ela nem quisesse fazer nenhum tipo de cirurgia. Pois é a questão realmente de você. Eu acredito que às vezes, hoje em dia, talvez já seja natural, quando a criança nasce sexo fêmea ou macho, a criança crescer e o pai e a mãe ensinar que ali é a sua genitália, que está tudo bem com aquilo. O que não acontece com os corpos intersexo. Se acontecesse da mesma maneira que acontece, seria muito mais prático, porque você cresceria com a sua genitália ali, feito você falou, achando que sua genitália é algo normal, não tem nada de diferente, e você cresceria sem nenhum trauma, nenhum problema com aquilo, entendeu? Mas o que acontece é que a criança, quando ela é mutilada, ela não sabe que foi mutilada, então ela cresce, ela passa a vida toda ali com aquela genitália ali, que provavelmente muita pouca função vai oferecer a ela, e aí, quando ela chega na fase, que é a fase realmente que a gente passa, que é a pré-adolescência, que a gente passa a tentar conhecer mais o nosso corpo, e aí ela começa a descobrir as limitações que ela tem por causa da cirurgia, aí é que esses transtornos começam a acontecer. Diferente de quando você tem uma genitália típica, um exemplo, como fêmea e macho, que você cresce e vai descobrindo seu corpo ao longo da vida. Então, se não acontecesse essas cirurgias, a criança intersexo cresceria normalmente como qualquer outra criança, sem ser intersexo. Mas essas cirurgias dão esse âmbito de limitação muito grande, de dor, de incômodo, de falta de sensibilidade, ou perca total de sensibilidade, entre outros problemas. É. Céu, você sabe, assim, você sabe falar um pouco sobre como é essa recuperação da cirurgia? Porque deve ser uma questão muito delicada, é uma área muito delicada para se mexer, e é feita numa idade onde a pessoa não entende, né, o que está acontecendo, não sabe se proteger ainda, não sabe cuidar da sua própria ferida, digamos assim, Uhum. da cicatriz, dos pontos e tal. Como é que é esse processo de cuidado, assim, com a cirurgia? É bem complicada a cirurgia. Normalmente você é uma recuperação de 30 a 45 dias. Então, imagina você tentar cuidar de um bebê, né? Nessa Sim. situação. E aí é uma cirurgia que leva muito ponto interno e externo, é uma coisa que incomoda. A criança usa sonda durante alguns dias, Não. tomando medicação anti-inflamatória, antibiótico, pomada para sarar. Então, assim, é tanta coisa que você vai fazer por uma criança que seria tão mais prático você respeitar o corpo dela e não oferecer isso, sabe? Às vezes eu acho que a nossa sociedade não nasceu para amar filhos, não, porque eu acho muito cruel esse tipo de situação, sabe? As crianças intersexo sofrem muito com esses pais e mães loucos aí da vida. E aí essas cirurgias são bem intensas, você faz essa cirurgia e quando você passa, às vezes, 45, 60 dias, ainda tem a situação de que, em alguns casos, eles fazem uma neovagina ou fazem apenas a abertura do introito vaginal. E o que acontece? Eles introduzem moldes, aqueles moldes de silicone mesmo, tipo uns pênis de borracha, na vulva dos bebês para que não feche. Gente, isso para mim é um estupro, uma aberração. É uma coisa de outro mundo. Como é que um médico, e um pai e uma mãe permite que alguém estupre um bebê com consentimento? Para mim, isso é uma coisa que eu acho que esses pais deveriam ser até presos junto com esses médicos. E aí, esses moldes, eles são introduzidos a cada consulta e os médicos ainda dizem que os pais têm que continuar fazendo esse tratamento em casa para não fechar a neovagina. Para que um bebê vai precisar de uma neovagina? O bebê vai usar uma neovagina, minha gente. Pelo amor da deusa. É algo, sabe, estarrecedor para mim, sabe? Essas cirurgias de abertura ou de neovagina são feitas normalmente na adolescência, quando você tem interesse em fazer ou vai iniciar uma vida sexual com penetração que você queira fazer. Mas você fazer isso num bebê, para mim, é a maior atrocidade do mundo. Mas é real isso, tá? Nos hospitais é o que eles mais fazem. Eles aproveitam para fazer essa redução do clitóris, que chamam, né? Mas para mim é mutilação. E aí fazem a diminuição da uretra e também fazem a abertura do introito ou uma neovagina num bebê. E fazem esse processo aí a vida toda. Eu conheço casos de crianças que fizeram cirurgia na infância e a criança estava com mais ou menos 6, 7 anos, já tinha feito 8 cirurgias, porque o médico tinha errado na primeira, na uretra da menina, desenvolveu infecção urinária, a menina não parava de ter. Foi tanta cirurgia que não restou pele nenhuma na vulva da criança. Praticamente só existia o introito que ele tinha feito. De tanto recorte, agora você vê, uma mãe submeteu uma criança a isso. Não seria mais fácil tá ali a genitália da criança, bonitinha, sem nenhum problema? Porque eu não vejo, sabe, dificuldade em você aceitar uma genitália, porque a gente tem que aprender a parar de imaginar que mulher tem que ter vulva e homem tem que ter pênis.
Mulher pode ter vulva, pode ter pênis, pode ter o que quiser. Homem pode ter vulva e pode ter pênis e pode ter o que quiser. A gente tem que parar com isso. Tem que parar. E aí é isso que acontece. É algo muito brutal, sabe? Eu fiquei agora estarrecida porque eu não sabia dessa questão que você falou dos moldes e é algo muito. Eu não sei nem como adjetificar isso, porque é muito bizarro isso. Eu não sabia, eu não tinha pensado nessa relação e o que você falou para mim do estupro, para mim faz super sentido. Faz super sentido. E aí volta naquela questão que você falou, que é da sociedade enxergar o sexo como penetração, penetração, penetração. Só existe isso e nada além Pois disso. é. Mas não só isso. O que é que acontece? Dentro da medicina existe também lesbofobia. Os médicos eles chegam para os pais e dizem assim: olha, se você não operar a sua criança, ela vai crescer e vai ser lésbica, porque com essa genitália aí ela não pode ser heterossexual. Então a gente precisa fazer uma neovagina aí para que ela, um homem possa penetrar o seu pênis na vulva da sua filha quando ela crescer. É isso. Aí eles falam, você tem que fazer a cirurgia para sua criança não ser trans, não se identificar como homem, ou ela pode crescer e ser lésbica. Então, pai e mãe, a gente faz a cirurgia agora, tá? Porque daí ela vai crescer se identificando como menina. Quando ela crescer, ela vai ser hétero e vai casar com um homem. É isso que os médicos. Gente, é muito aberrativo. Para mim, essa galera devia ser presa, sabe? É muito estarrecedor isso. É louco demais. E é isso, os pais concordam, porque a gente vive numa sociedade machista homofóbica. É isso, né? Ninguém quer ter uma filha sapatão, né? Ou um filho trans. As pessoas... Foi feito, eu ouvi da boca de uma mãe, eu vou fazer a cirurgia. Não, ela disse assim, eu já fiz a cirurgia e faria quantas vezes fosse necessário, porque eu quero que a minha filha goste de pau, eu não quero que a minha filha seja lésbica. Então, como é que você vai discutir com esse tipo de gente? Que tem esse tipo de pensamento. É complicado a gente chegar nesses pais, conscientizar eles que tá errado esse tipo de cirurgia. Que o corpo da criança pertence apenas a ela e não aos pais, entendeu? Sim. E como se fosse algo assim, matemático, né? Então, 1 mais 1 é igual a 2. Se você tem uma vulva, né? Um espaço, uma cavidade lá, você com certeza vai crescer hétero, vai ser hétero e com certeza vai gostar de penetração, né? Como se fosse algo Exato. assim, super estabelecido. Não existem milhares de outras funções e características e, enfim, Não, isso e é muito outra, bizarro. observe. Essas cirurgias são feitas de abrir de vagina para que a criança cresça e tenha relação sexual com o homem, certo? Porque a nossa sociedade é falocêntrica. Não importa se a criança foi mutilada e perdeu o prazer. O que importa é que ela tenha uma cavidade na vagina para um homem penetrá-la, para um homem sentir prazer em penetrá-la. Não se a criança vai ter prazer ou não quando crescer, vai se tornar um adulto anorgásmico ou não. Você entende a nossa sociedade agora, a sociedade médica? Não importa se a criança vai crescer e vai se tornar um adulto que não sente prazer, que tem perca de sensibilidade. Porque a perca de sensibilidade é mais de 50%. Porque você imagina a maior sensibilidade da mulher está na glande do clitóris. Você tira aquela glande, vai ficar como? Aí vai ficar um cotoco, que é o corpo, só o corpo do clitóris fica por dentro da vulva. É a única coisa que resta nas pessoas intersexo. Aí, para você ter prazer sexual, às vezes é só por fricção, ou então olha, é bem complicado. Conheço pessoas que não conseguem, não conseguiram ainda descobrir o seu corpo por causa disso, porque é algo totalmente estarrecedor, né? É bronca. Então, então nunca é nada pensando na criança, é Não. pensando nos pais, na sociedade, nos homens, Isso. né? É E tem muito sempre isso, pensando tem muito nisso. isso também, exato. E tem muito isso também de tipo, eu já ouvi dizer também, eu falo isso porque eu já ouvi muita coisa de pai e mãe que às vezes a maioria me odeia porque diz que que eu quero que as filhas delas sejam sapatões, vê, só porque eu falo que as crianças são intersexo. É bem complicada essa vida, sabe? E aí, eu já ouvi muito da boca de vários pais, assim, gente, eu operei, eu opero mesmo, porque o que eu vou dizer na escolinha? E se a vizinha vê? E o que é que vai dizer se não sei quem vê? Os avós, eu vou dizer o que é a família. Ou seja, nunca vai ser pelo benefício da criança, sempre vai ser pelo que a sociedade ou que os outros vão achar do Sim. corpo da minha filha. Gente, eu fico pensando, as pessoas que têm genitália típica, por acaso elas crescem mostrando sua genitália para todo mundo? Olha a vovó, a minha genitália. Olha a escolinha, a minha genitália. Olha a pessoa na rua, a minha genitália. Não. Por que que eles têm que dizer que eles têm vergonha do corpo da criança ter sexo se alguém vê? Minha gente,
Criança não tem sexo, criança não faz sexo, então criança não tem que você estar preocupada com a genitália dela, não. Deixa que quando essa criança crescer e se tornar adulto, ela se preocupa com a genitália dela, tá tudo bem. É ela, é a vida dela, é um corpo, é um corpo separado do seu. Você só fez aquela criança, você não é dono, não pertence o corpo dela a você. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Isso que você falou, assim, em relação à família, aos pais, principalmente, né? Que é uma ideia de posse, é uma ideia muito grande de controle da vida daquela pessoa e controle do corpo daquela pessoa. Então, eu decido o que vai ser do corpo do meu filho, da minha filha, enfim, do que seja. Isso é muito complexo de se pensar. E, Muito. infelizmente, tem muitos pais que têm essa relação mesmo de posse e de controle 100% da vida do filho, da filha, da criança. Exato. Thaís até fez um comentário aqui, ela botou que é bizarro como Vai isso não falar. é falado nas escolas, nas aulas de anatomia. E com certeza, Gi, porque nas aulas de anatomia, que a gente reproduz, na verdade, como Thaís, ela é professora também de biologia, então a gente acaba reproduzindo o que está no livro didático. E o que está no livro didático é o sexo masculino, aí a gente ensina, né? Tem o pênis, testículo, nananã, sexo feminino, tem lá a vagina, a vulva, o ovário, o útero. Exatamente. Mas não, a gente não ensina nada diferente dessas duas, não é nada diferente do normal, do padrão. Então, É. essas crianças, você sabe se ali também, dentro da sua sala de aula, dos seus alunos, não tem uma pessoa intersexo que gostaria de se sentir representada, de que um professor falasse, ó, oh, existe coisa além disso aqui, não é somente isso. Existe um Então, meio termo. eu acho que Existe, assim, eu como professora, eu me sinto às vezes muito numa corda bamba, porque ao mesmo tempo que a gente é meio que obrigada a falar o que está no livro didático, eu acho que a gente pode, em certos aspectos, ter uma liberdade maior e falar para os nossos alunos sobre outras coisas que não necessariamente vão estar no livro didático, porque ainda é um processo muito longo, como você falou, para essas questões, tanto da cirurgia, quanto agora pensando na questão de educação, né? Até isso estar no livro didático, eu acho que vai demorar muito. Então, eu acho que os professores também podem ter um papel importante nessa relação de falar, ó, eu estou aqui ensinando sexo masculino e sexo feminino, mas não é só isso que existe. Exato. Porque aí também vão ter identidades de gênero diferentes, e hoje em dia a gente vê que nas escolas, por exemplo, na minha época, que não faz tanto tempo assim, mas as coisas eram muito escondidas. Eu tinha colegas que eram lésbicas, eu tinha colegas que eram gays e tal, e que não falavam isso porque era um tabu, assim, e era um preconceito enorme, e aquelas brincadeiras que não são brincadeiras, né, que são ofensas. E hoje em dia eu percebo, por exemplo, que já tem uma certa liberdade um pouco maior de certas pessoas, de adolescentes e tal, que já começam a se descobrir, já aceitam e já falam Exato. abertamente sobre isso. Então, eu acho que os professores também têm esse papel de chegar perto da vida daquelas pessoas, dizer, ó, não é só homem e mulher, não é só feminino e masculino. Existe um mundo dentro entre essas coisas e que estão aqui, são pessoas que estão aqui com a gente, né? Não são ETs, não são anormais, são coisas que estão aqui na nossa sociedade. É algo também que, além deveria começar na infância, né, nos nossos estudos na infância, deveria começar severamente dentro das universidades de medicina. Porque se a partir do momento que a Sim. gente começa a tratar esses pré-médicos, né, ensinar a eles o correto, ao respeito ao corpo do paciente, né, e a existência dos intersexos, do respeito que tem que ter, provavelmente eles cresceriam profissionais diferentes. Mas o que é que acontece dentro das escolas de medicina? Muitos professores são velhos, são pessoas arcaicas, machistas, e que têm esse pensamento de que sim, tem que operar, porque foi feito, eu já ouvi, menino não pode fazer xixi sentado. Acho que foi a pior coisa que eu já ouvi na minha vida. Então, médicos como esse, que diz esse tipo de coisa, né, eles têm que sair de linha, sair mesmo, Uhum. e dar espaço para pessoas com pensamento atuais de que sim, intersexo existe e o corpo intersexo deve ser naturalizado e normalizado e tá tudo bem com isso. Quando isso acontecer, a gente vai ter profissionais bons de verdade, né? Mas enquanto a gente estiver nesse jogo aí sujo de médicos
velhos que são bem preconceituosos ou novos também que são preconceituosos e passam esse tipo de ensinamento aos novos estudantes é bem complexo. Hoje em dia, você vê que a maioria dos médicos que se forma para ser endocrinologista, pediatra ou uroginecologista, eles têm tudo o mesmo pensamento de que sim, tem que fazer a cirurgia mutiladora sim, porque a criança tem que ser encaixada no gênero dela. A gente tem que encaixar a criança dentro de um gênero, seja feminino ou masculino. né? Isso é uma discussão bem profunda, né, Céu? Porque envolve toda uma camada, assim, da sociedade, e várias camadas, melhor dizendo. Porque não é Uhum. só a mutilação, né? Mas é tudo que vem junto, tudo que motiva essa mutilação. Então, entra a heteronormatividade, como você falou, da homofobia, do machismo, da questão de só enxergar o sexo como, né, penetração. Então, quando a gente fala de uma coisa, mas com ela vem uma bola de neve que Uhum. parece que nunca tem fim, né? E assim, tudo isso começou lá para o começo do século aí, 20, com um doutor chamado Dr. Monen, não sei se você já ouviu falar, né? Ele é bom Não. depois você dar uma pesquisada, que esse louco, ele teve uma teoria, tudo isso partiu a partir dele. Ele tinha uma teoria de que se ele definisse, se qualquer médico definisse o sexo daquela criança através de uma cirurgia, né? Um exemplo, fazendo uma vagina ou um pênis num bebê, aquela criança cresceria de acordo com a sua genitália. Se fez uma vagina, uma vulva, a criança vai se identificar como menina. Se fez um pênis, a criança vai se identificar como menino. Tanto que na época, esse Money louco, ele é um caso bem conhecido, eu não lembro o nome do paciente, mas se associar o Money, aparece logo a história completa. Eram dois gêmeos, dois meninos, e aí num deles ele foi fazer uma cirurgia de fimose na criança. Só que aí, naquela época muito arcaica as coisas, ele queimou o falo da criança. No que ele queimou, ele disse assim: Olha, a gente vai ter que transformar agora ele numa menina. A gente vai fazer desse menino vai fazer uma vulva. E para os pais, ele disse assim: Vocês vão ter que criar agora ele como menina. E aí se chamou ele de Brenda, se não me engano. E aí a família louca aceitou isso, igual esse perturbado desse médico. E aí criaram esse menino como Brenda até a fase adolescente. Até ele entender isso, colocando hormônios nele também, tá? Dando comprimidos de hormônio para ele desenvolver como uma menina e não como um menino. E aí ele cresceu, descobriu a verdade que não era, desenvolveu N problemas psicológicos, N. E aí ele depois fez a transição de novo para menino, porque realmente a identidade de gênero não tem nada a ver com o sexo, né? Que tentam implementar ali. E aí, depois de alguns anos, ele tentou se relacionar e acabou se suicidando porque ele não aceitou a situação. Então é isso que Nossa. acontece. Depois desse louco, desse Monen, os médicos ficaram perturbados que nem ele. E hoje em dia eles têm essa mesma teoria de que se fizer uma vulva numa criança que é XX e tem genitália ambígua, aquela criança vai crescer heterossexual, vai querer gostar de homem e vai gostar de penetração. Se for do menino, sexo, se for identificado como XY, e a genitália for mais propensa para o sexo biológico masculino, eles acham que a criança vai crescer, se identificar como menino e vai ter uma vida heterossexual também. É isso que acontece dentro da medicina. É complicado. E a gente, em pleno 2020, a gente ainda vê isso acontecer, ainda reproduz esse tipo de pensamento, algumas falas preconceituosas também, né? Muito, É, muito. É bem complicado, sabe? Mas vamos lá, é um dia de cada vez. Eu acredito que um dia a gente vai conseguir. Eu acho que conseguindo essa proibição das mutilações, acho que vai ser uma coisa muito grande. E eu gosto muito de estar falando sobre esse assunto, porque eu acho que cada pessoa que ouve reproduz para mais pessoas. sim, E com assim a gente vai certeza. plantando sementinhas, sabe? Mesmo que a sociedade não queira mostrar a nossa existência, a gente mesmo mostra a nossa existência e espalha isso para o mundo. Porque não é vergonhoso ser intersexo. Acho que ninguém tem que ter vergonha de nada, tá? Você tem que ter orgulho do que você é e ver como natural isso é. Não querer mudar corpo nenhum. Com certeza, Céu. Eu queria te agradecer. A gente já tem 55 minutos de live, Vai então, cair então, nesse daqui a pouquinho. daqui a pouquinho o Instagram corta. Eu queria te agradecer Uhum. por ter aceitado o convite e pelas suas palavras, né? Pelo conhecimento compartilhado. Eu saio daqui
assim, com uma bagagem que eu não tinha, e claro que não se compara à sua, mas eu mesmo, mesmo sendo do meio de biologia e tal, eu não tinha muito conhecimento sobre essas questões, então quando eu conversei com você, eu fui pesquisar e aprendi muito aqui na live. Imagino que cada pessoa que assistiu também, também aprendeu bastante, porque é algo que a gente não ouve muito falar. E é isso que Uhum. você mesmo falou, né? Quanto mais as pessoas forem falando, então, se cada pessoa que assistiu aqui sair, conversar com a mãe, com o irmão, com o amigo e tal, a gente já vai, aos pouquinhos, criando uma rede de conhecimento sobre, sobre as pessoas intersexo, né? Sem Então é isso, eu dúvidas. queria te agradecer muito por isso, foi muito boa a live, eu gostei muito, aprendi bastante. E é isso. Ah, obrigada também, Rafa. Eu espero que, se alguém tiver alguma dúvida também, pode chegar para mim no meu perfil, perguntar, conversar comigo. E muito obrigada a todo mundo que pôde ficar aqui, que depois vai assistir também. Acho que vai ser massa isso, a gente tá divulgando. Obrigadão, Rafa. Eu que agradeço. Um cheiro Muito, muito bem obrigada grande. mesmo. Tchau. Tchau.